Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Nós vamos hoje falar sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, aquele que trata dos bem-aventurados os aflitos. Um dos textos contidos nesse capítulo é o suicídio e a loucura, tema para o qual eu me coloquei à disposição para falar. Vamos relembrar um ensinamento que está contido no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 115, e essa pergunta consiste no seguinte: os espíritos foram criados bons e maus? E a espiritualidade responde que nós somos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um, Deus deu uma missão, com a finalidade de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si, Deus. Nesta perfeição é que consiste encontrarmos o caminho para a felicidade eterna. Então, só através da perfeição nós chegaremos à tão sonhada felicidade, porque todo ser humano deseja chegar a esse estágio de ser feliz. Mas para isso nós precisamos passar pelas provas que Deus coloca em nossos caminhos, resultantes, naturalmente, dos erros que cometemos no passado. Então, uns aceitam de forma obediente, disciplinada, submissa à vontade de Deus. Outros suportam mais, murmurando, reclamando, dizendo que Deus está castigando, e dessa forma eles não conseguem desenvolver-se do ponto de vista moral e nem desenvolver-se as qualidades que possuem. Porque devemos reparar no seguinte: se Deus nos colocou nessa condição de, se alcançarmos a perfeição, seremos felizes, naturalmente que ele, ao criar-nos, ele o fez de forma completa. Completa, mas isso não quer dizer que prontos, perfeitos. Caberia a nós, através de um processo de reencarnação contínua e, de acordo com os aprendizados que nós fizéssemos nessas encarnações, naturalmente nós iríamos galgando patamares cada vez de conhecimento cada vez maior, e em conhecendo mais, a probabilidade de errarmos seria menor. Lógico, se erramos menos, então nós sofremos menos. E isso numa condição progressiva. Cada vez eu erro menos, porque a minha ignorância é menor, e eu me sinto mais feliz porque eu não tenho retorno negativo. O retorno que vem para mim é sempre um retorno positivo. Isso é a proposta que foi feita por Deus para todos nós. Bom, a doutrina espírita ensina, nesse mesmo capítulo, capítulo 5, que a calma e a resignação, auridas de maneira considerável a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito, ou seja, todos nós, se quisermos aproveitar, uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Por que é dito isso? Pelo seguinte: na medida em que a gente desenvolve a calma e a resignação, nós vamos aceitando de uma maneira melhor o sofrimento que se apresenta na nossa vida.
E estudando a doutrina espírita, você começa a compreender que esses sofrimentos são resultados de nossos erros, os erros que nós cometemos. Então, nós precisamos investir no aperfeiçoamento da qualidade que nós possuímos e, a partir dessas qualidades desenvolvidas, você vai aumentando o teu nível de inteligência e os erros vão sendo diminuídos gradativamente. Então, vejam vocês que para que um médico chegue a um patamar de perfeição no trabalho que ele faz, ele precisa frequentar 5 anos de uma faculdade e depois mais 2 anos de estudo, de residência, para quê? Para que ele tenha segurança de praticar os atos que salvarão as vidas e não errar, não cometer erros. Então, a mesma proposta é feita para nós. Na medida em que eu consigo desenvolver a paciência, a perseverança, o amor, a fé que existe em mim, porque me foi dado pelo Criador, ou seja, ele me fez completo, mas não perfeito. Mas cabe a mim, através dos processos reencarnatórios, construir dentro de mim uma fortaleza resultante dessas qualidades que ele me proporcionou. Então, nós temos em nós, a primeira constatação é que nós temos em nós recursos, qualidades suficientes para enfrentar qualquer tipo de problema que a vida venha nos apresentar. Lembremos que Deus, quando nos criou, nesse estágio humano, dotou de inteligência, dotou de consciência. Para que serve a inteligência? Para aprender. Para que serve a consciência? Para que a gente distinga o certo do errado. E ao fazer isso, naturalmente, se soubermos escolher pelo caminho correto, nós vamos, sim, errar menos. Errando menos, eu me torno muito menos propenso a sofrer os resultados dos meus erros, porque eles estão diminuindo na minha caminhada rumo à perfeição. O Espiritismo torna para nós, vejam, a doutrina espírita fala de Deus, fala do Espírito, que somos todos nós, fala das diversas existências nos processos através dos processos encarnatórios, fala de leis morais, que são os verdadeiros roteiros para que a gente não cometa os erros que proporcionarão sofrimento. E, finalmente, os benefícios de uma conduta como essa, de buscarmos a perfeição. Então, nós receberemos de volta todo o bem que nós semeamos na nossa caminhada rumo à felicidade. Essa é a proposta. No momento em que deixamos de lado todo esse conjunto de informações a respeito da nossa responsabilidade diante de nós mesmos e nos voltamos para aproveitar as benesses que a vida física nos proporciona, naturalmente que nós vamos esquecer de um fator primordial para alcançar a felicidade. Qual é esse fator? É você se observar, vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas atitudes, vigiar as suas palavras, e a partir desse processo de vigilância, evitarmos a prática de coisas que não deveriam ser feitas no nosso estágio evolutivo atual. Qual é a associação que a gente pode fazer disso que eu acabei de falar para vocês com a pandemia que nós estamos enfrentando? É simples. Dentro da doutrina, já nos convidam a essa postura de aprimoramento, ou seja, de fazer o bem. Então, se nós estamos fazendo o bem,
nada de mal vai poder advir contra nós. Nós vamos, gradativamente, nos tornamos em paz com a nossa consciência, praticando cada vez um número maior de benefícios para si e para o próximo, e vai se tornando mais feliz. Esse é o objetivo e a caminhada que todos devemos fazer. Quando a gente esquece disso e a gente se apega às condições físicas que cercam e que estão no nosso planeta para nos beneficiar, quando nos apegamos a esse tipo de objeto material, naturalmente que isso vai resultando numa descrença em um futuro melhor, em cuidar das qualidades divinas que eu possuo. Me interessa o aproveitar os acontecimentos, eh, os bens que nós vemos no mundo material, nos apegamos a eles. Qual a consequência, então, diante de um quadro ameaçador como esse que nós estamos enfrentando? Muitas pessoas imaginam que o suicídio é uma saída. E, na realidade, o suicídio não é uma saída. Porque a doutrina espírita explica a questão das reencarnações, a questão da vida após a morte. Se nós, num processo de desespero, numa atitude inconsequente em relação a nós mesmos, praticamos o suicídio, estamos aí incorrendo num erro terrível, porque isso vai produzir para nós um sofrimento muito mais atroz do que aquele sofrimento do ponto de vista físico. Por quê? Porque a nossa estrutura perispiritual, nosso perispírito, é um organismo muito mais sensível do que o corpo físico. O corpo físico é mais grosseiro, mas o perispírito não. É sutil, é quintessenciado. Então, a dor que nos acomete no corpo físico, no mundo, no perispírito, ele é muito mais acentuado. Ou seja, nós, através da prática do suicídio, simplesmente incorremos nesse erro e produzimos um sofrimento terrível para nós. Por quê? Porque as energias desequilibradas vão se localizar no perispírito. E como ele é um corpo mais sensível, ele vai sofrer muito mais. Naturalmente que nós não estamos generalizando. Cada ser humano que comete o suicídio é uma situação diferente de outra. Até hoje, a ciência, infelizmente, não admite a existência da vida após a morte. Mas, gradativamente, as experiências vão nos mostrando que essa realidade ela deve ser considerada. E com ela nós poderíamos entender vários e vários problemas. Aí fica a questão da loucura. O que é loucura? Aquele indivíduo que pratica o suicídio, ele desfruta de um grau qualquer de loucura. Outro ponto que a loucura chama a nossa atenção, em termos de estudo, é que ele faz, na realidade, a loucura é gerada a partir de um processo em que a nossa fixação, uma ideia fixa, começa a se assenhorar das nossas mentes. Então, o indivíduo que desenvolve o vício de drogas, ele está trabalhando para quê? Para manter a sua vida girando em torno das drogas. Drogas, outro tipo de atitude, não importa. A ideia é fixa. E com a ideia fixa, nós nos candidatamos à ação de companheiros que estão na espiritualidade. Ainda não conseguiram desenvolver o sentimento do amor pelos seus irmãos. Então,
ele começa a perceber que na nossa mente existe só aquele tipo de pensamento. E ele vai se associar a nós e começar a induzir-nos a esse processo de loucura e, muitas vezes, ao suicídio. Então, a doutrina espírita nos dá os subsídios através do qual nós temos todas as condições de superar as dificuldades. Ah, Deus, mas espera aí, tem sofrimentos que não tem quem suporte. Eu sei que a dor é muito grande, porém ela é proporcional ao mal que nós fizemos no passado. E no passado já existia o Evangelho, existiam de outras doutrinas, nos ensinando que deveríamos ter uma conduta conscientemente voltadas para o bem. Então, isso faz com que a gente, se esquecermos essa etapa, essa vertente do que está posto para nós realizarmos, nós vamos caminhar por uma estrada extremamente danificada, que é a estrada da prática do mal. Então, nós vamos receber ajuda nesse processo, claro, tanto no intuito de seguir o bem, quanto no intuito de seguir o mal. Nós vamos encontrar pessoas, seres humanos, espíritos desencarnados, e às vezes até um encarnado mesmo, para nos induzir a atitudes cada vez piores. Então, o espiritismo, nós temos uma qualidade denominada coragem, que muitas vezes a gente não desenvolve. Não desenvolve. Desenvolve outra, que é o medo. Então, a gente desenvolve o medo e faz com que ele tome conta da nossa vida. E a coragem fica soterrada sob o medo. Mas não foi esse o projeto. O projeto é você desenvolver a coragem para enfrentar quaisquer dificuldades que a vida lhe apresente. E essas dificuldades têm a finalidade, de acordo com a destinação do Criador, para que você enfrente, aprenda, cresça, desenvolva suas qualidades e se aproxime da felicidade prometida. Esse é o propósito da nossa existência no mundo material. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado Sede Perfeitos. E nesse Sede Perfeitos tem um texto cujo título é o dever. O dever é a obrigação moral da criatura humana, primeiro consigo próprio e depois com o outro. O dever é a lei moral da vida. Então está bem claro, você tem que cuidar de você, primeiro, não no sentido de querer tudo que existe ao seu redor, bens, dinheiro, diversões, não isso. Não, o objetivo é que você aproveite a oportunidade que você está tendo para desenvolver essas qualidades que estão dentro de você. Essas qualidades impedirão que a gente erre. Nós seremos capazes, na medida em que crescemos, de acertarmos muito maior o número de vezes do que errarmos. E se errarmos, iremos, quem sabe, né, a depender da situação, praticar um suicídio ou ter que ser asilado num manicômio para tratamento de doenças mentais. Tudo fruto de quê? Do esquecimento do que temos dentro de nós. Dentro da seara espírita, é muito lembrado para nós que nós devemos fazer o quê? Fazer o bem. Com isso, repare, nós evitamos ter desequilíbrios mentais, porque a gente muitas vezes não dá. Eu já vi pessoas dizendo: não, eu não tenho sentimento de culpa. Difícil não termos, porque se nós erramos, o sentimento de culpa ele é
extremamente perigoso para nós. Por quê? Porque a gente faz o seguinte: a gente erra, sabe que errou e se sente culpado. Então a gente se julga logo a seguir. Quando executa esse julgamento, se condena. E o que, por absurdo que possa parecer, nós aplicamos a pena em nós. Tem muitas pessoas que dizem: puxa, mas eu acho que eu estou sofrendo assim porque alguém fez um trabalho para mim, um feitiço para mim, e esquece que esse feitiço, na realidade, foi resultado de um ato errado que você praticou, você mesmo percebeu o erro, não se arrependeu, porque o arrependimento é ativo. Então, o arrependimento é ativo da seguinte forma: você volta àquele que você feriu, pede a ele perdão e repara o erro que você fez. Se não fazemos isso, a culpa fica latente. Sabe o que a gente faz? A gente acha que tem um baú à nossa disposição, pega aquela culpa, joga dentro do baú e tampa, imaginando que aquela energia vai ficar presa lá. Não vai. Ela vai provocar os resultados que culminarão, muitas vezes, numa atitude de loucura ou de sofrimento, ou de suicídio. Estamos enfrentando uma situação extremamente difícil. E nós tivemos milênios para nos prepararmos para ela, porque fomos avisados. Eu me lembro que o ano passado não, o ano atrasado, a equipe espiritual da nossa casa, e provavelmente a desta casa também, alertava-nos a respeito da nossa conduta, que nos preparássemos, que nós teríamos que enfrentar essa situação. Está aí hoje à nossa disposição. E o que é que a gente tem que fazer? Provar para nós mesmos e para as pessoas que nos procuram que nós temos capacidade de enfrentar a dificuldade, vencer a dificuldade, sem cometer erros extremamente ruins para a nossa economia espiritual. Essa é a proposta. Foi a proposta colocada. Nós temos os 10 mandamentos, temos companheiros de outras doutrinas, budismo, islamismo, a própria religião católica, evangélica, todas nos convidaram à prática do bem. O espiritismo não é diferente, só que o espiritismo aclara mais a situação. Olha, nós temos que fazer o bem, porque o bem significa que você está desenvolvendo suas qualidades divinas. E, ao fazer isto, você deixa de errar com a frequência que você vinha errando antes. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o karma. Mas eu estou sofrendo porque eu cometi erros no passado. Eu não falo isso para ninguém. Eu alerto o seguinte: olhe, o ideal é que você observe se você está fazendo seus erros hoje. No próprio Evangelho, chama a atenção das causas atuais e as causas anteriores das aflições. E por incrível que pareça, mesmo com o nosso estágio evolutivo, nós ainda praticamos muito mais erros e erros muito mais profundos nessa encarnação. Por exemplo, pais que abandonam filhos, mães que praticam aborto e depois passam o resto da vida sentindo culpa. Então, meus amigos, a doutrina espírita veio com o objetivo de nos alertar para que não chegássemos, em primeiro lugar, não chegássemos a uma situação de loucura, de enlouquecimento, de ideia fixa, porque a ação dos espíritos
ainda inferiorizados, vão atuar sobre nós. Eu falava isso hoje de manhã com uma paciente minha, e ela me relatou uma situação, eu disse: "Olha, tem uma coisa que você precisa decidir na sua vida. Você é médium e precisa saber, precisa decidir o que que você vai fazer com essa faculdade mediúnica que você possui". E ela me contava que durante o sonho tinha sonhos bons, de pessoas, salvando pessoas, cuidando de pessoas, e sonhos, pesadelos ruins. Então você tem que decidir isso na sua vida, porque isso vai proporcionar a você um desequilíbrio mental, inclusive, coisa que ela tem. Tem um processo de síndrome do pânico, porque só vive com medo. Medo de quê? De espíritos. E que ela não consegue aquilatar o que que é. Recomendei a prática da leitura do Evangelho dentro de casa. Então, para que a gente evite a ocorrência na magnitude que nós estamos vendo ocorrer nos dias de hoje, é preciso que nos esforcemos para fazer a reforma íntima. Gente, reforma íntima começa pelo autoconhecimento. Você identificando sem medo aquilo que faz com que você erre. Se existe o orgulho, se existe o egoísmo, se existe a violência dentro de nós, tudo isso tem que ser trabalhado para eliminar. Lembremos que nós estamos num processo de transição. E esse processo de transição, na realidade, traz muito sofrimento. Porque existem energias circulando na face da Terra que têm o objetivo de limpar todas as energias negativas que eventualmente existam no planeta, inclusive aquelas que estão dentro de nós. Por quê? Porque a gente conservou os defeitos do passado. Então, que a gente se prepare, que evitemos cometer esse desatino de desprezar o mundo espiritual, o mundo divino, pelo mundo material. Por quê? Porque mesmo que crianças, nos deixamos envolver pelos atrativos do mundo material e com isso comprometemos a nossa ascensão rumo à felicidade, conforme eu disse no início do nosso trabalho. Está lá na pergunta 115. Lá, leia que você vai ter a resposta que você precisa. Outra coisa, não vamos reclamar de sofrimento, gente. Ah, Deus, mas espera aí, o que que é isso? Eu não vou reclamar? Sim, você vai reclamar de quem? Se existe uma lei, a física já diz isso, uma lei de causa e efeito, então toda a minha ação vai gerar uma reação igual ou contrária. Se eu estou recebendo sofrimento, não é porque fulano, cicrano, beltrano fez isso ou fez aquilo por mim. Eu estou passando por aquela dificuldade porque eu desprezei oportunidades de crescimento e me dei o direito de cometer desatinos que feriram pessoas, que feriram seres humanos. Então, com essa situação, nós vamos cada vez mais acumulando débitos. Uma das coisas que eu tenho percebido, através dos estudos que eu tenho feito, é o seguinte: nós sempre dizemos que karma são os erros do passado. Não, gente. Karma é aquilo que de ruim a gente carrega ainda dentro de nós. E isso é karma. E a gente precisa se livrar desse karma. Porque, simples, esses karmas fazem com que a gente cometa erros que implicam na geração de um futuro de sofrimento
para todos nós, para qualquer um de nós. Nesse momento de pandemia, não justifique, não, mas eu cometi esse erro porque estava no período da pandemia. Não, não. No tempo da pandemia, nós devíamos estar preparados para estar praticando atitudes de amor. Atitude de amor, porque só irão permanecer no mundo de regeneração aqueles que já tenham o sentimento do amor desenvolvido. Ou seja, a carta branca para viver no mundo de regeneração é a prática, o pensamento, a atitude amorosa. Com isso, nós estaremos evitando a prática tão comum nos dias de hoje de suicídio e de enlouquecimento. Quantas criaturas existem ainda asiladas nos manicômios? Por conta de quê? De pensamentos e atitudes em extremo desequilíbrio. Por que que o vírus surgiu na face da Terra? Por quê? Não sei se você já se perguntaram, mas simplesmente porque as nossas mentes, as nossas atitudes geraram energias de caráter inferior. Se vocês consultarem o livro Um Terço da Vida, vocês vão encontrar uma informação interessante. O autor, a autora, Hermance Dufour, diz o seguinte: na década de 80, nós fazíamos a limpeza da psicosfera terrestre uma vez por semana. Hoje, nós estamos fazendo 3 vezes por semana. Então, é claro que nosso ambiente, a nossa psicosfera está poluída. E está poluída porque os nossos pensamentos emitem ideias de caráter inferior. E isso produz o quê? Desequilíbrio de ordem mental. Não se esqueçam. Vejam que eu estou trazendo essa questão para ser entendida do ponto de vista do físico. Gente, o erro produz culpa. Culpa produz o julgamento, o auto-julgamento. O auto-julgamento produz condenação, porque a gente ainda não sabe perdoar. É outra qualidade que a gente não desenvolveu. E, em função disso, a gente se julga, se condena e nós mesmos aplicamos a pena. A gente sempre fica pensando que o Criador está lá sentado, anotando numa prancheta o que é que a gente fez de errado. Não precisa. A nossa consciência e o nosso subconsciente, ele guarda. Tanto guarda o bom que nós fazemos, como guarda o ruim. Então, invistam em vocês, invistam em si próprios, ajudem aqueles que chegam perto, próximo de vocês, que vivem com vocês, para que a gente consiga melhorar o nosso posicionamento no concerto dos mundos. Só cabe a nós essa responsabilidade. Não pense que Jesus vai voltar de novo para salvar todo mundo, como os nossos companheiros, os nossos irmãos evangélicos dizem. Vai. O que ele tinha que fazer, ensinar, ele deixou o Evangelho. O Evangelho é um roteiro para a felicidade. Então, que a gente desperte para isso e evite incorrermos num erro tão grandioso quanto é a prática do suicídio ou o enlouquecimento, que é a perda completa do seu tirocínio, da sua conduta equilibrada e harmonizada. Meus irmãos, que a paz do Cristo fortaleça todos nós. Orem, orem muito, porque nós estamos passando por um teste extremamente severo. E se não contribuirmos para debelá-lo, nós vamos responder isso com muito mais rapidez do que a gente imagina.
Então eu peço a Deus que fortaleça todos nós, que nos ajude, que nos ilumine, para que a gente possa praticar o bem e tornar isso parte da nossa personalidade. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre.